Os resultados de BB Seguridade e da Caixa Seguridade desapontaram muitos analistas. Enquanto BB Seguridade perdeu espaço de mercado e se mantém no 0 a 0 desde o começo do ano, a Caixa Seguridade está sofrendo com a queda nas contribuições graças à maior concorrência com outros produtos, embora suas ações subam cerca de 13% desde o início de 2024. E por estarem no setor de seguros, eu sei que tem muito investidor com foco em dividendos que gosta dessas ações e fica a dúvida, né? Com esses resultados, nesse novo contexto, será que faz sentido investir nessas empresas para quem gosta de dividendos? Ou será que está na hora de fugir das seguradoras? É óbvio que existem várias formas de você chegar na resposta para essa dúvida, mas aqui a gente vai mostrar a forma do Clube do Valor, com o intuito de te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis, e quem vai guiar tudo isso é o Luca Moura, um consultor aqui do clube que atende uma carteira de cerca de 60 clientes e tá ali no front, no dia a dia do mercado. Luca, bola contigo, você que está assistindo, se gostou desse vídeo, deixa o dedo no like e simbora. Vamos lá, Ramiro. Bom, para a gente entender quais são os problemas por trás da operação da Caixa Seguridade e da BB Seguridade, a gente precisa primeiro entender como essas duas empresas ganham dinheiro. E por elas serem seguradoras, a principal fonte de renda das empresas são os prêmios emitidos. E o que são esses prêmios emitidos efetivamente? São os valores que os clientes pagam mensalmente para que, caso a apólice seja acionada, eles tenham de fato a possibilidade de fazer esse usufruto garantido pela seguradora. Só que a gente sabe que na prática, seguro é aquele tipo de coisa que a gente contrata para não precisar, né? A gente contrata um seguro pensando em ter uma garantia, mas não necessariamente em usar esse recurso, porque quer dizer que alguma infelicidade aconteceu. Porém, não somos só nós que contratamos os seguros que torcemos para que ele não seja usado. As seguradoras também. Então é aqui de fato que entra a grande raiz da questão. Porque se nem as seguradoras e nem os clientes querem que efetivamente essa apólice ela seja acionada, é aqui que está o dinheiro, é aqui onde o principal fonte de renda da operação vai de fato se estruturar. Agora que isso ficou entendido, vamos olhar com uma lupa para os resultados dessas duas empresas. E a gente vai começar por BB Seguridade, que nesse mês de agosto viu seus prêmios emitidos caírem 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Só que presta atenção nisso aqui. Enquanto o BB Seguridade caiu 12%, todo o restante do mercado cresceu 10% em agosto. E além disso, na visão acumulada dos 8 primeiros meses desse ano, enquanto o BB Seguridade cresceu só 0,2%, todo o restante das empresas do segmento cresceram 14% em prêmios emitidos. Quando a gente vai olhar mais no detalhe, o número que mais surpreende é a queda no seguro prestamista, que é aquele seguro que a gente contrata normalmente junto de um financiamento que cobre em caso de imprevistos graves ou coisas parecidas. Só em agosto, a queda foi de praticamente 21%, contra um aumento de 25% do mercado. Além disso, em agosto de 2023, tinha sido o ano em que a BB Seguridade mais tinha emitido prêmios prestamista. Outro número que se destaca negativamente é a queda do segmento rural. Foram 11% a menos, mas dessa vez acompanhando um mercado que também teve retração. De acordo com a própria seguradora, o motivo dessa queda foi a menor emissão do seguro agrícola, que caiu cerca de 33%, mas que foi compensado pela maior emissão dos prêmios de penhor, ou seja, mais ou menos 20% acima. Ou seja, a área de seguros do BB Seguridade sofreu e muito no mês de agosto. Mas não é só em seguros que essa empresa perde. Na área da previdência, a BB Seguridade também ficou abaixo da média de mercado. Mas ela também ficou assim no segmento de capitalização. Só que, apesar dessa instabilidade, quem investe em ações perenes, como é o caso do método Barsi, que investe nas bestes, em que um desses S significa justamente seguridade, tende a comprar tanto BB Seguridade quanto Caixa Seguridades quase que de olhos fechados. Eu digo isso porque nas consultorias de investimentos gratuitas nós analisamos dezenas de carteiras como as desse investidor. E normalmente tem poucas ações, um patrimônio bem concentrado em únicos papéis e as ações que o Barsi ele costuma comprar. Só que o problema é que esse cliente ele comprava porque achava que só de investir em ações perenes ele já estava saindo no lucro. Mas não é assim que o mercado efetivamente funciona, porque a gente sabe que a gente tem que pagar bons preços também. E só de bater o olho nessa carteira, eu já consigo identificar 3 erros que são comuns e que fazem muitas vezes que o investidor perca dinheiro. E aí assim, sem antes eu trazer a minha percepção, saberia me dizer quais são eles? E aí eu vou deixar espaço para vocês responderem aqui nos comentários. Mas assim, se você se identifica com a realidade, em que simplesmente compra um ativo porque acha que ele vai fazer a carteira crescer, e no final das contas não sabe se é hora de vender, se é hora de comprar mais, eu sugiro que você reserve uma hora, só uma hora na tua agenda, para que a gente consiga fazer uma consultoria de investimentos gratuita. E olha isso, eu tô te dando uma oportunidade para concorrer a uma das 5 vagas da próxima semana de serviço gratuito.
mas tem muita gente cobrando uma grana bem alta até para fazer a mesma coisa. Então, aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, ou clica no link da descrição e aguarda o nosso contato. A nossa equipe vai te chamar para te convidar a marcar uma reunião com nossos especialistas. Tá, mas e aí? E quando a gente vai falar da Caixa Seguridade? Bom, a coisa para a Caixa Seguridade não tá tão melhor assim. E no segmento de seguros, os prêmios emitidos cresceram no ramo habitacional, foram mais ou menos 13% a mais do que o mesmo mês em comparação em agosto do ano passado, enquanto o mercado ele cresceu 11%, então cresceu um pouquinho mais que o mercado. Só que em outros ramos, tirando o seguro residencial, que até cresceu, mas abaixo do mercado, todos sofreram queda, enquanto que o mercado, desconsiderando o Caixa Seguridade, está crescendo. Falando em mercado, nos resultados divulgados referente aos 6 primeiros meses do ano, a Caixa Seguridade reportou dados sobre a fatia em que ela atua. Hoje, o seguro habitacional, que foi justamente o que cresceu bem, representa 50% de market share, ou seja, 50% do mercado de seguro habitacional é da Caixa Seguridade, de acordo com dados do Banco Central. Isso significa que, nesse ramo, a Caixa Seguridade ela é líder, e ela ainda ficou em terceiro lugar em seguro prestamista. Agora, nas outras linhas de negócio, como é o caso de Previdência, que hoje representa um market share de 13% mais ou menos para a Caixa, os números também sofreram uma queda considerável no período, 7% a menos no mês contra um crescimento de 5% do mercado. Então, caiu enquanto todo o restante do mercado subiu. A mesma coisa acontece no segmento de capitalização. O market share de mercado cresceu no segundo trimestre, mas em agosto de 2024 a arrecadação mensal caiu 20%. Enquanto o mercado ele vai crescendo aos poucos. Bom, beleza, mas aonde que eu tô querendo chegar com tudo isso? Tá bom para investir, não tá bom para investir, os problemas eles são preocupantes ou não? E assim, ambas as empresas são inegáveis que estão em setores perenes, mas não necessariamente isso vai fazer com que os resultados sejam sempre positivos. E é por isso que eu quero te responder, deixando de lado todos os vieses, se BB Seguridade e Caixa Seguridade, elas valem ou não a pena para quem investe focando em dividendos, em renda mensal. Comparando as duas, lado a lado, o que a gente vê é o seguinte: BB Seguridade teve um retorno positivo nos últimos 6 meses, enquanto a Caixa ela caiu quase 3%. Por outro lado, no último ano, a Caixa ela pagou dividendos maiores do que o Banco do Brasil. E a nível de PL, que é o preço sobre o lucro, e PVPA, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação, as duas têm indicadores bem altos, mas lá no ROI, o BB Seguridade ele ganha. Mas e se eu te falar que no fim das contas, não é nenhum desses indicadores que faz com que o time do Clube do Valor decida comprar ou não essas ações? Isso porque quando a gente investe com uma estratégia que ela é a máquina de dividendos, que leva em consideração esses 6 filtros. Deles, eu vou destacar aqui agora 2 que podem ser úteis para a gente entender qual que é o caso dessas duas seguradoras. O primeiro deles é o filtro de estabilidade nos dividendos. E o segundo é a listagem por dividend yield efetivamente. Antes eu quero fazer só um breve adendo, tá? Se você investe em dividendos, muito provavelmente faz isso para construir uma renda vitalícia no futuro. E assim, se esse é o caso, o Ramiro me pediu para eu avisar que as inscrições da Jornada da Renda Vitalícia já estão abertas e é um evento que é exatamente para quem quer construir uma renda que seja acima de R$30 mil por mês para o resto da vida. E isso é que a gente vai ensinar com 2 aulas gratuitas. Essas aulas elas vão acontecer no dia 11 e no dia 12 de novembro. Então clica no segundo link da descrição e garante a tua vaga. Agora, quando a gente vai falar de novo da máquina de dividendos, que é uma das ferramentas para a gente construir essa renda, de acordo com os 2 filtros que eu citei antes, essas duas ações elas performam assim. Enquanto o BB Seguridade passa no filtro por pagar dividendos há pelo menos 5 anos completos, a Caixa Seguridade ela nem completou 4 anos ainda. E é por isso, por entender que investir com base em dividendos na Caixa Seguridade ainda não é 100% seguro, porque a gente não tem dados históricos suficientes, que a Caixa Seguridade não entra na máquina de dividendos. Tá, mas beleza, Lucas, se eu fosse considerar que ela paga mais de 5 anos, é uma empresa consolidada, ela seria considerada na máquina de dividendos? A gente faz a média dos últimos 3 anos, que é como a gente ranqueia, de fato, as ações que compõem a máquina de dividendos, e a gente ia ver que a distribuição de dividendos ela ia ficar na casa de 6% e 15% ao ano, o que ainda faria com que ela ficasse entre a posição 27 e 28 do nosso ranking. Então, ela ainda estaria fora da carteira, ainda se a gente fosse considerar isso. E BB Seguridade entra nessa carteira ou não? E se eu aplicar aqui o segundo filtro que ranqueia de acordo com o yield médio, apesar de que nos outros critérios ela passa nos nossos filtros, a BB Seguridade tem um indicador médio de 7,6% de distribuição, o que deixa ela na 16ª posição entre as melhores pagadoras de dividendo hoje. Ou seja, ainda 6 posições abaixo da linha de corte que a gente tem, que são as 10 maiores pagadoras. Em outras palavras, o que eu tenho para dizer é que,
tanto na carteira do Ramiro, quanto na carteira dos clientes que chegam no Clube do Valor querendo montar um portfólio com um foco na máquina de dividendos, nenhuma dessas ações faz parte da carteira hoje. Mas assim, eu quero saber de ti. Primeiro, se tu tem alguma delas na carteira e se ela faz parte da tua estratégia. Deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. Agora, se tu sente que a tua estratégia ela nem tá bem definida, ou se tu tá insatisfeito com o método que usa para selecionar os ativos, ou ainda se tu tá insatisfeito com a carteira como um todo. Tá tudo uma bagunça, Luca, vamos conversar. Eu te convido a clicar aqui ao lado para agendar tua consultoria de investimentos gratuita. E para seguir comigo e com o nosso time aqui no YouTube, onde eu vou deixar um link de um vídeo que a gente copiou a carteira da Luiz Barsi, para ver o que aconteceu. A gente copiou as ações que ela tem para ver de fato o que aconteceu. E por hoje eu fico por aqui, um grande abraço e até mais!